Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta terça-feira, dia 5 de setembro. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e que bom contar com o seu carinho e a audiência de sempre. Hoje no nosso programa vamos aprender um pouco mais sobre os perigos da automedicação. É terça-feira, dia de receita. Hoje vamos aprender a preparar um bom bocado com a gastrônoma Luciana Luna. E ainda tem as vagas de emprego disponíveis para hoje, além das notícias da internet sobre o tema, a enquete do dia, onde você vai poder ligar para a gente, interagir e muito mais. Só lembrando que o nosso programa hoje ele está imperdível. E quando chega aquela dor de cabeça, logo procuramos um remédio para aliviar o incômodo, não é verdade? Mas pode parecer um gesto muito simples e sem grandes problemas, mas a automedicação ela pode gerar graves consequências para a saúde e por isso deve ser evitada. Por definição, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, a automedicação é a utilização de medicamentos por conta própria ou por indicação de pessoas não habilitadas para o tratamento de doenças cujos os sintomas eles são percebidos pelo usuário sem a prévia avaliação de um profissional de saúde. E para nos ajudar a entender mais, além da definição da automedicação, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com Flávio Lago. Flávio Lago, ele é farmacêutico e coordenador de qualidade da Diretoria Geral de Assistência Farmacêutica. Também ele é conselheiro do Conselho de Farmácia daqui do estado de Pernambuco. Também vai nos ajudar a compreender mais sobre o tema o Dr. Oswaldo Pascoal, ele que é médico de saúde da família da Prefeitura do Recife. Daqui a pouquinho vamos ouvir aqui os nossos convidados de hoje, mas a partir de agora vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema com Joyce Fernanda. Confira! Você costuma tomar remédios por conta própria? Sim, claro. Quem não faz isso, né? É difícil até dizer que não. É o que eu mais faço. Para qual tipo de problema? Em que situação? Dor de cabeça, dor de dente, dor de ouvido. Tanto medico como também medico os outros. Por quê? Pelo quê? Por que motivo? Sim, dor de cabeça, resfriado. Geralmente a gente se automedica com relação a esse tipo de doença, né? Que tipo de remédio? Para dor muscular, eu sinto uma dor na coluna, corro logo, compro um comprimido e tomo. Para dor de cabeça também. Eu não sei se você tem conhecimento, mas nem todos os remédios podem ser adquiridos sem receita médica. Existem medicamentos que se exige prescrição médica e na sua embalagem ele demonstra numa mensagem, seja na tarja vermelha ou preta, que há uma necessidade de prescrição médica, ou até mesmo de um odontólogo, se for para uso clínico, mas existe um grupo de medicamentos chamados MIPs, medicamentos isentos de prescrição. Esses medicamentos, as pessoas comumente vão às farmácias privadas e ou fazem a automedicação pegando espontaneamente, ou podem ter a orientação de um profissional habilitado para saber se pode utilizar de forma segura e com garantia que vai resolver seus problemas de saúde. O problema é que esse acesso aos medicamentos sem receita pode trazer graves consequências à saúde. E todos nós sabemos disso, né? Tem em mente, né, que pode ser perigoso? Sempre é, né? Tem algum cuidado, por exemplo, é um remédio que eu nunca ouvi, eu não vou comprar. Tem algum receio assim ou confia no que a pessoa diz? Não, confio não. Eu sei lá o que é que eu tô fazendo, vou tomar alguma coisa que ao invés de eu melhorar vai me prejudicar, então é melhor ter cuidado. Ouviu muitos conselhos de parentes, de amigos. Já. Mas rapaz, tu é doida tomar isso sem saber que vai dar certo. Eu digo, eu não quero sentir dor. Mas a senhora termina tomando o remédio que alguém tomou e vai lá e compra sem problema. É, A senhora tem em mente que isso pode ser perigoso? perigosíssimo. Eu acho que já é cultura, né? É cultura nossa de se automedicar. Até porque pela a dificuldade de você ter acesso a um médico, né? Então, assim, tem que resolver logo, então tem que ser agora. Pergunta ao vizinho, pergunta ao amigo, o que tu tomaste, vai lá e toma e acabou, tá tudo certo. Mas o senhor tem em mente que pode ser perigoso, né? Sim, claro, sim, com certeza. Mas é cultura nossa e, assim, até tirar essa cultura da cabeça vai demorar um bocado. O medicamento usado de forma inadequada, ele pode, primeiro, mascarar uma doença que você não conseguiu
o médico não conseguiu fazer o diagnóstico apropriado porque você se automedicou e mascarou aquele sintoma principal. Ao mesmo tempo, esse medicamento ele pode causar algum problema, alguma doença secundária. O ideal é que na hora da compra de um medicamento, você procure uma farmácia que possua um farmacêutico. Qualquer irregularidade, desde a ausência do farmacêutico ou até mesmo alguma irregularidade na venda de algum produto que não deveria ser vendido da forma que está sendo, o canal de comunicação pode ser as entidades de classe. Por exemplo, o Conselho Regional de Farmácia. Existe um site do Conselho Regional de Farmácia, que é o crfpe.org.br/ouvidoria, onde o usuário pode entrar lá e fazer qualquer tipo de denúncia, informação ou até mesmo elogio diante da farmácia que ele estava visitando. Pois bem, conhecemos agora há pouco, alguns exemplos de pessoas que usam medicamento por conta própria. Também ouvimos algumas dicas e orientações com o nosso entrevistado, que já está aqui no nosso estúdio também para dar sequência a essas explicações, o Flávio Lago. Daqui a pouco a gente vai ouvi-lo também. Vamos ouvir o doutor Oswaldo, que também vai nos ajudar a compreender mais sobre o tema. Mas antes disso, a gente abre o espaço do programa para você que está em casa, venha interagir aqui conosco, venha participar do assunto do dia. Você pode participar, sabe como? Vou te explicar a partir deste momento. A princípio, você pode ligar para a gente para responder a nossa enquete. Vamos lançar essa enquete a partir de agora. Olha só, a nossa pergunta de hoje da enquete é a seguinte: você que está em casa costuma tomar remédio por conta própria e faz isso com frequência? Sim ou não? Liga para a gente faz questão de saber. Vem interagir. Liga para o 3424-1977, é a nossa linha interativa, ela já está aberta e disponível para você ligar para a gente, responder a nossa pergunta de hoje e também mandar alguma dúvida caso você tenha sobre o tema. Participa também através da internet, a nossa fanpage está lá no Facebook, facebook.com/assunto do dia. Pela internet você pode interagir, também mandar alguma pergunta sobre o tema e deixar algum depoimento, algum caso que você tenha conhecimento sobre automedicação, que é o tema desta edição do programa. Você também pode participar através do nosso WhatsApp, o número é muito simples, 994 18 1206, 994 18 1206. Manda pra gente sua pergunta, quantas você tiver. Daqui a pouquinho, os nossos convidados, eles terão o maior prazer em responder essa sua dúvida. E na maioria dos casos, as pessoas conservam sim em suas casas vários medicamentos, como se fosse ali uma pequena farmácia. O risco da permanência de medicamentos em casa está no fato de que pode ocorrer ali a ingestão acidental por crianças, além do armazenamento poder diminuir também a eficiência do produto. Esse armazenamento inadequado, como a exposição também a altas temperaturas ou também a umidade, pode fazer com que o medicamento ele perca completamente a sua eficácia ou cause ali outros efeitos em razão das alterações de sua propriedade. Então vamos aprender um pouco mais sobre o tema, vamos falar mais sobre automedicação, quais os perigos. Vamos contar com a ajuda aqui dos nossos convidados, dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Primeiro, o doutor Oswaldo Pascoal, seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Obrigado, bom dia. Também queria dar boas-vindas aqui ao Flávio Lago, que já adiantou algumas dicas, né, Flávio? Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. Obrigado, espero que a gente possa esclarecer algumas dúvidas aí da população. A princípio, a gente fez questão de trazer a definição da Anvisa, né, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a gente falando sobre a definição do que seria essa automedicação. A Anvisa diz que é a utilização de medicamentos por conta própria ou por indicação de algum vizinho ou algum parente. Por que as pessoas elas ainda insistem tanto na automedicação? Por desconhecer os riscos que existem nesse fato de pegar um medicamento ou pegar até com o vizinho, né? Às vezes chega na farmácia, tem acesso a esse medicamento, que tem os MIPs, né? Que ficam após esse balcão da farmácia. Até esses medicamentos, eles podem entrar nesse contexto de automedicação? Como é que a gente compreende esse contexto, Flávio? É importante enfatizar que, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a questão da automedicação é uma alternativa quanto cuidado da saúde, né? Para quê? Para aqueles problemas que aparentemente são mais simples e que poderia o cidadão utilizar medicamentos que têm uma faixa de segurança, certo? E ao mesmo tempo pudesse utilizá-lo e minimizar
todo um processo de contexto do complexo de saúde. Um sintoma leve, um sintoma moderado, ele poderia procurar um serviço farmacêutico e, muito bem orientado, buscar uma alternativa, mesmo se tivesse o acesso a uma prescrição médica, um diagnóstico médico. Qual é o problema daí? O problema é que as pessoas, a automedicação muitas vezes é irresponsável. Eles utilizam medicamentos por saber o nome de uma marca, mas muitas vezes não sabem as consequências do uso do medicamento. Não sabe qual é o princípio ativo, o tempo de tomada, as reações adversas, e isso causa numa população que consome medicamento de forma indiscriminada muitos problemas relacionados até mesmo a medicamentos que têm uma faixa de segurança maior do que outros que são sob prescrição médica. Por que o uso desse medicamento, né, ele deve ser respeitado a prescrição médica? Por que é importante que o médico faça essa receita, né, que indique ao paciente o uso desse medicamento? Por que existe esse procedimento aqui no nosso país? Algumas medicações ela tem o seu mecanismo de ação, o tempo, certo? Então, se você faz uma medicação antibiótica, por exemplo, que ele é para ser prescrito de 6 em 6 horas, se você usa ele de 12 em 12, a bactéria vai crescer novamente e aquele antibiótico não vai fazer efeito. E tem a questão também das interações medicamentosas, que por mais que você tenha uma faixa de segurança, se você já faz uso de outra medicação, você adicionar aquela outra pode trazer uma série de consequências que não estavam previstas. Ainda falando desses medicamentos que não precisam da prescrição médica, eles também podem representar um risco à saúde se não tomado de forma consciente? A gente poderia avaliar que pode trazer consequências mais graves do que a princípio sanar aquele incômodo de uma dor de cabeça, por exemplo. Porque o Flávio ele bem explicou na reportagem, né, que tem aqueles medicamentos que ficam após o balcão. Existe um pouco da banalização dos medicamentos que são isentos de prescrição, né, chamados os MIPs. Tanto é que muita gente chama eles de medicamentos de venda livre. É como se você pudesse ir no mercadinho e comprar qualquer tipo de produto, e o medicamento é um produto químico. E como produto químico, ele também causa problemas à saúde, como o Dr. Oswaldo colocou, problemas como interações medicamentosas, problemas em relação à intolerância a um determinado fármaco. Lembrando que a gente tem uma população que está cada vez mais envelhecendo, e isso são pessoas que têm múltiplas doenças, usam medicamentos, e esses medicamentos chamados isentos de prescrição, quando associados a medicamentos que as pessoas tomam comumente para tratar suas doenças, também agravam ou podem agravar de fato pelas interações medicamentosas. Então não há medicamento isento de efeito adverso. Todo medicamento pode ocasionar um efeito adverso a qualquer indivíduo. A gente viu o Flávio falar também que esse uso indiscriminado ele pode mascarar alguma doença já existente. Quais outras reações no nosso corpo? O medicamento ele pode causar uma dor de cabeça, pode causar vômitos, pode causar o quê? A lista de efeitos adversos é enorme, ela é bem extensa, varia muito de medicação para medicação. De simples dor de cabeça até reações alérgicas graves, óbito até, dependendo do caso. Mas a gente vê, por exemplo, muito comum um paciente que já tem uma lesão no estômago, faz uso de anti-inflamatório e acaba tendo sangramentos ou úlceras. A gente vê muito paciente que tem erupções cutâneas, rash, que é um tipo de alergia por causa de algumas medicações também. São as mais frequentes. E tem ali um ranking, né, dos medicamentos mais procurados que as pessoas utilizam nesse processo de automedicação. Tem conhecimento sobre isso, Flávio? Então, os medicamentos que são mais comumente utilizados pela automedicação são os anti-inflamatórios, os analgésicos, os descongestionantes nasais. Muitas mulheres também utilizam contraceptivos orais, que esses deveriam ser sob prescrição médica e conseguem ter acesso às farmácias diretamente, sem uma orientação de qual hormônio deve ser utilizado. Então, há uma gama e até benzodiazepínicos, medicamentos sob prescrição médica, com retenção em farmácia. Esses também são utilizados por automedicação, pelaquela prática que você falou há pouco, de um vizinho que tem estoque e passa para um outro, entendeu? A gente vive numa sociedade que tem um comportamento, né, de se automedicar. Isso é o grande perigo. Existe um Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, que é o Cinetox, que mostra que o maior índice de intoxicação é por medicamento. Né? Ele vê vários tipos de produtos e o medicamento é o primeiro lugar. E isso afeta principalmente também as crianças que são vítimas, né, de um consumo de uma população adulta indiscriminado. A gente viu na reportagem também muita gente falando que faz uso, né, do medicamento sem prescrição médica
Como a gente vê que é muito comum, o Flávio também contribuiu agora dizendo que é bastante comum essa questão, é uma questão cultural. Quando você chega no consultório, doutor, muitos pacientes já chegam dizendo, estou com tal problema e estou tomando tal medicação, e às vezes tem uma certa resistência ao aceitar o que foi prescrito pelo médico? Acontece muito com a internet agora, né? Você consegue pesquisar, você consegue saber tratamento de várias doenças, mas às vezes o diagnóstico não foi correto. Então você pode estar fazendo uso de uma medicação que não é cabível naquele caso. Muitas pessoas que chegam com reações alérgicas, querendo fazer uso já estavam fazendo uso de antibiótico até, que não tem efeito nenhum nesse caso. Acontece bastante, mas aí depois da conversa, depois que o paciente se sente seguro com a gente, com a consulta, a gente passa a nova medicação mais adequada para o caso e normalmente ele faz uso correto. Porque são vários fatores que vocês profissionais levam em consideração. Peso, altura, qual o problema que aquele paciente está enfrentando para poder passar essa prescrição médica, né, doutor? Para dizer qual é a dosagem, quantos comprimidos e quantas horas deve ser repetido aquele procedimento, é algo muito minucioso. Isso, existe até ajuste conforme a função renal do paciente. Se o paciente já tem um rim mais alterado ou o fígado que não metaboliza muito bem, as drogas precisam ser ajustadas na dose. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Em relação agora a essa questão de vitaminas, né? O uso de vitaminas, também de suplementos alimentares, é algo comum na nossa sociedade, mas essa prática, ela também esconde algum perigo, será? Eu digo sempre que o comportamento da sociedade é do imediatismo, né? A gente quer tudo muito rápido, né? As vitaminas estão presentes nos alimentos, nas frutas, nas verduras, mas a gente quer tudo muito rápido. Então, tomar um comprimido, tomar um suplemento alimentar, imaginando que aquilo ali vai ter um efeito prático e rápido, muitas vezes é um grande engano, né? Até porque nem sempre esses suplementos a gente precisa através de comprimidos, de cápsulas, porque ele pode também afetar outros órgãos, né, como rins, como o fígado, pela questão da própria metabolização que está sendo feita em excesso, provocando os danos à saúde também. Nesse caso de suplementos e vitaminas, seria só o médico que poderia fazer a prescrição ou o nutricionista também está capacitado a orientar a pessoa a fazer uma suplementação? Isso, porque nutricionista... a gente encontra com certa facilidade, né, doutor? Às vezes até em supermercados. Isso. Após alguns exames, dependendo da carência nutricional do paciente, se o paciente tem algumas outras doenças associadas, o nutricionista mesmo já, como é uma medicação isenta de prescrição também, ele mesmo orienta o paciente a fazer uso. Mas a gente tem que lembrar que até vitamina em excesso faz mal. A gente, por exemplo, tem casos de paciente que faz uso exagerado de vitamina C, por exemplo, que interfere com o anticoncepcional. Então a mulher está tomando seu comprimido lá direitinho e engravidou por quê? Porque estava fazendo uso exagerado de vitamina C, por exemplo. Então, a gente tem que lembrar que não é porque é vitamina que a gente precisa tomar, nem que em excesso ela faz tão bem. Entendeu? A gente sempre divulga um dia antes, né, o tema do dia seguinte, que vai ser debatido aqui no nosso programa. E algo muito interessante, a pessoa não quis se identificar, mas disse que já ouviu muito falar, profissionais da área médica, tratar medicamento, remédio também como droga, utiliza esse termo, né, droga. Por que se utiliza esse termo? É um termo técnico? Como é que a gente poderia compreender isso respondendo à dúvida do nosso telespectador? Medicamento, remédio, droga, tem alguma diferença? Tudo a mesma coisa? Conceitualmente tem diferença, né? Por exemplo, você ir para a praia ou conversar com seus amigos é um ótimo remédio para cuidar do seu dia a dia, né? Se alimentar bem também é um ótimo remédio, né? A questão do medicamento, ele é um produto farmacêutico, produto elaborado tecnicamente, né, que tem propriedades, seja elas profiláticas, curativa, diagnóstica, né, ou curativa. Então, esses conceitos fazem com que a gente tenha o entendimento que a droga, no caso, ele pode ser uma droga até lícita ou ilícita, né, que a gente, no caso das drogas lícitas que se transformam em medicamentos, são chamados de princípios ativos, que são as substâncias ativas que vão fazer um efeito terapêutico, que é o objetivo de tratar as doenças dos pacientes. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje no nosso programa estamos falando sobre os perigos da automedicação. E a partir deste momento eu te convido, vamos juntos acompanhar as notícias da internet sobre o tema. E quem vai trazer essas informações para a gente a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia!
Oi, Valdson, ótima terça-feira para você e para vocês que estão nos acompanhando. Um ótimo dia. O destaque de hoje é do site M de Mulher. Conheça os perigos da automedicação. Quem tem o hábito de tomar remédio por conta própria corre um alto risco de sofrer complicações. Segundo o infectologista Luiz Fernando Aranha, a pessoa pode ter um problema de saúde mais sério, porque o medicamento sem indicação médica pode até mascarar o real problema e dificultar o diagnóstico da doença. O médico ainda explica que tomar anti-inflamatórios com frequência por conta própria é bem perigoso, porque quem pode desencadear uma insuficiência renal. Um outro alerta que o médico faz é sobre aquele remédio que as pessoas costumam levar na bolsa e tomam ao sentir qualquer dor. No caso do antigripal, por exemplo, algumas fórmulas possuem descongestionantes nasais, que pode aumentar a pressão. Já um relaxante muscular pode causar sonolência e até causar dificuldades na hora de dirigir. Agora a gente volta ao estúdio para falar mais sobre esse assunto com Valdson Balbino. Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações e dessas notícias na internet. Teve um ponto que eu achei bem interessante, né? As pessoas elas não percebem a bula do medicamento. Todo medicamento ele vem ali com a bula, onde você pode ler e encontrar várias informações sobre aquele medicamento. E muita gente não tem esse comportamento também, né, Flávio, né, doutor Oswaldo? De pegar o medicamento antes de ingerir, ler essa bula, mesmo tendo sido receitado ali aquele medicamento pelo médico. Por que isso não é uma prática tão comum, Flávio? Porque acesso à bula todos têm. Eu acredito que mais importante que a bula é o acesso ao profissional de saúde habilitado. As pessoas podem estar utilizando medicamentos e tem a questão assim, tem acesso a uma prescrição, mas isso não basta. Né? O médico ele vai dar algumas orientações quanto ao uso do medicamento, mas na hora que ele vai a uma farmácia, ele obrigatoriamente ele vai encontrar ou deveria encontrar dentro da farmácia um farmacêutico. E a maioria das pessoas se satisfazem com o balconista, né? Então, as informações mais completas, apropriadas ao uso racional de medicamentos, o usuário ele pode procurar o farmacêutico para até traduzir, muitas vezes, a linguagem técnica que uma bula, muitas vezes, transmite. Quais as principais informações que a gente deve observar nessa bula, né? É a composição, Quais informações que a gente poderia dizer para quem está em casa nos acompanhando? O que é importante eu observar nessa bula? Então, a bula, na verdade, a gente tem que seguir a prescrição médica, né? Quando não existir a prescrição médica, eu aconselho procurar um profissional farmacêutico para orientação. Mas quanto à informação que uma bula contém, que é de relevância, é entender qual é o princípio ativo daquele fármaco, se a pessoa tem alguma sensibilidade prévia àquele princípio ativo, quais são as reações adversas que podem aparecer, que a bula mostra, o que os estudos demonstraram ao longo do tempo, que aquele medicamento pode provocar, e aí sim a pessoa utilizá-lo com a maior segurança possível. Ok, por falar em notícias da internet, a gente acompanha agora uma notícia. Muita gente, como a gente também falou no bloco anterior do programa, muita gente utiliza ali a internet como fonte de pesquisa e quando tem alguma dúvida sobre determinados temas ou então sobre determinada doença, acessa a internet, mas a gente encontra muitos mitos na internet, algumas verdades que nos ajudam também, né, a formar nossa opinião, mas alguns mitos. E para não deixar você que está em casa com dúvidas sobre o tema, vamos mostrar a partir deste momento algumas informações e vocês nos ajudem a entender se é mito ou verdade e nos expliquem o porquê dessa informação. Vejam só, essa primeira informação diz o seguinte: os descongestionantes nasais e os anticoncepcionais são os fármacos mais consumidos sem prescrição médica? Mito ou verdade? Será que esses aqui estão no ranking ali do consumo exagerado, sem prescrição? Eles são um dos mais consumidos, mas a gente tem também, como o Flávio falou anteriormente, os anti-inflamatórios e analgésicos. Até por serem mais requisitados. É mais comum você estar com uma dor do que com o nariz entupido, por exemplo. Então, esses são muito consumidos em automedicação, mas os analgésicos e anti-inflamatórios são mais. No caso dos descongestionantes, doutor, se a gente utiliza muito, pode causar algum problema mais sério de saúde? É mito ou verdade? Eu já ouvi falar que se você utiliza muito descongestionante nasal, pode dar uma arritmia no coração. Será que é verdade? Pode acelerar os batimentos cardíacos, pode aumentar a pressão arterial, pode causar sonolência também, dependendo da idade do paciente, do peso. Tudo isso pode acontecer. No caso dos anticoncepcionais, usados sem uma recomendação e um acompanhamento, pode causar também trombose, doutor? Isso. Pessoas que têm, por exemplo, mulheres que fumam bastante,
que fazem uso de anticoncepcional oral, que é o comprimido, elas têm um risco aumentado de trombose. Então, nesse caso, eles devem ser evitados. Ok, vamos até uma próxima informação. Temos aqui outra tela, mito ou verdade, que certos medicamentos eles são livres de efeitos colaterais. Mito ou verdade? Isso aí é um grande mito, né? Todo medicamento apresenta efeito colateral. E é importante a gente entender que os medicamentos, assim, vai depender da característica de cada indivíduo. Cada indivíduo, ele já, como o nome já diz, ele tem sua individualidade e sua necessidade. Então, não é porque eu já tomei um medicamento e causou um efeito positivo em mim que em um outro indivíduo vai causar um efeito semelhante. Então, a gente tem que ter o cuidado de que medicamentos que não causaram efeito adverso em determinada pessoa vai ser padrão para uma sociedade que é, na sua natureza, diferente. No caso, o efeito colateral seria uma reação do organismo àquela substância. Todo medicamento ele pode apresentar um efeito colateral. O efeito colateral é aquele efeito que ele acontece muitas vezes paralelo ao efeito terapêutico, né? O efeito que é indesejado, que a gente chama, são as reações adversas ao medicamento. Essas sim que podem sim provocar danos à saúde mais severos. Quando acontece, né, doutor, quando esse efeito colateral ele é muito intenso e tem uma certa repetição, quem está em casa nos acompanhando deve voltar até esse médico para se queixar, dizer que não foi só uma vez, foram várias vezes, e o médico vai analisar. E qual é o procedimento que vocês adotam? Isso, a medicação ela teria que ser suspensa, certo? E o paciente procurar um serviço de saúde mais próximo para avaliar se aquele sintoma que ele teve realmente é devido à medicação, que pode não ser, pode ser da doença de base que ele tinha, e se vai precisar voltar ou trocar a medicação ou suspender, vai variar. Ok, vamos agora até um próximo ponto. Outro tópico, mito ou verdade, não faz mal tomar ácido Como é o nome? Acetilsalicílico. Isso mesmo. Então, digam para mim se é mito ou verdade. Não faz mal tomar esse tipo de ácido? Isso é mito, né? É o famoso AS, né? Eu acho que o nome mais fácil. Tem uma geração aí que é uma geração que, quando criança, tomava o AS, né? Para qualquer problema de febre ou qualquer problema de dor, se colocava na colherzinha, dissolvia o AS, e a gente tem uma geração que hoje até apresenta problemas gástricos por ter tomado de uma forma intensa o ácido acetilsalicílico, que, como o nome já diz, é um ácido e vai no suco gástrico ali aumentar ainda mais o incômodo digestivo que as pessoas deveriam não ter, por não muitas vezes precisar utilizar um fármaco desse. E lembrando, né, é um fármaco que muitas vezes para quem tem dengue ou chikungunya ou qualquer doença associada, ele não deve ser o fármaco de escolha para esse tratamento, podendo causar até hemorragia. Acetilsalicílico. Aprendi, não foi? Isso. Vamos agora. Tem alguma coisa mais a falar, doutor, sobre esse tipo de ácido? Não, basicamente isso. Hoje em dia ele não é tão utilizado como anti-inflamatório. Você usa mais em casos de paciente que já teve infarto para prevenir trombose, porque o efeito anti-inflamatório dele vem com uma dose alta e vários efeitos adversos. Então, em casos específicos é que ele é utilizado como um anti-inflamatório. Ok. Próxima tela, vamos conferir outra informação, mito ou verdade, que os remédios para cortar o apetite, eles podem gerar psicose, doutor? Será que pode? Isso. Normalmente são as anfetaminas, elas mexem muito com o sistema nervoso central. Então elas estimulam, elas causam insônia, junto com a falta de apetite, insônia, agitação psicomotora. Então tudo isso pode gerar um surto psicótico também. Próximo ponto, vamos aqui, outra tela, mito ou verdade. As pessoas têm uma falsa impressão de que estão cuidando da saúde ao ingerir os remédios. Isso aqui é um mito ou verdade? Existe mesmo essa impressão distorcida, né, de que estão cuidando bem da saúde ao ingerir esses remédios? Isso é uma verdade, né? As pessoas têm uma falsa impressão que estão cuidando da sua saúde, né? Muitas vezes a gente esquece do que é cuidar da saúde. Tanto ali tem o termo ingerir remédio. Ingerir medicamento. Remédio, como eu disse, né? Remédio é qualquer coisa que possa lhe causar bem-estar, né? É ir ao cinema, é conversar com os amigos, é namorar. E a gente vive numa sociedade, como eu disse, que a gente quer, diante do imediatismo, bater na porta de uma farmácia ou bater na porta de algum serviço, procurar uma prescrição médica de uma doença que nem muitas vezes existe, ou procurar um medicamento que seja a solução de problemas que muitas vezes a gente não tem. Isso. O ideal é que você faça promoção à saúde, hábitos de vida saudáveis, alimentação saudável, prática de exercícios,
prevenir algumas doenças específicas, evitar fumar, evitar ingerir bebida alcoólica. E só depois desses 2 passos é que você vai entrar com a terapêutica, a cura de algumas doenças, quando ela já está estabelecida. Mas cuidar da saúde é evitar que elas apareçam. No caso, a preocupação com a boa alimentação, tem que ser levada em consideração a prática de atividade física e também o descanso. Isso. Acho que são 3 pontos que quem quer ter qualidade de vida e ficar longe da doença tem que levar muito em consideração. E é um investimento barato isso, né? Porque você cuida de saúde das pessoas prevenindo. O medicamento é uma tecnologia em saúde, e não é uma tecnologia barata, é uma tecnologia cara. Se a gente puder imaginar que tudo que a gente está consumindo de forma indiscriminada também gera um gasto, a gente não está falando só de um fator sanitário do uso inadequado do medicamento. Existe um dano também econômico diante do gasto que as pessoas têm, sem contar aqueles medicamentos que muitas vezes as pessoas precisam jogar fora porque estão dentro de casa e venceu. É muito importante isso, que o nosso comportamento, o nosso hábito é manter ali uma farmácia dentro de casa e tem que se levar em consideração, né, a temperatura em que aquele objeto ele está acondicionado, tem que levar em consideração também o prazo de validade, que muita gente não acompanha. Tem a questão dos antibióticos também, né? Os médicos geralmente eles passam por um determinado período, às vezes esse antibiótico sobra. 3, 4 comprimidos, as pessoas, quando sentem o mesmo problema, né? Quando apresenta o mesmo sintoma, quer utilizar o mesmo antibiótico porque foi receitado uma vez. Isso também representa um perigo muito grande. Muito. São essas sobras de medicação que geram a alta medicação. Entendeu? É você ter aquele sobrou, você tomou um antibiótico que era para ser feito por 7 dias, tomou 3 dias, se sentiu melhor, então parou de tomar e aquilo ali vai ser usado para outros sintomas. Sem contar que essas sobras muitas vezes podem ir para o lixo inadequado, que é o lixo comum. Segundo a Anvisa, estima-se que esse ano em torno de 10 mil toneladas de medicamentos que estão nas casas das pessoas vão ser descartados no lixo comum, que é o local mais inadequado para se colocar o medicamento, por ser um produto químico e afetar, agora não mais só a saúde e a economia, afeta também o meio ambiente. Tem até um projeto de lei no Senado que fala sobre a venda fracionada de medicações, que para evitar essas sobras, porque na indústria farmacêutica você tem as caixas fechadas com a quantidade específica de comprimidos, que às vezes não é o correspondente à prescrição médica. Então você não poderia abrir para tirar algumas medicações e entregar ao paciente e guardar o restante. Mas aí com essa nova lei que está em andamento, o farmacêutico ele poderia separar, fracionar a medicação e entregar apenas o necessário para o paciente. Ela não vingou porque a indústria farmacêutica tem um lobby muito forte, né? E aí ela não está preocupada com a sobra do medicamento, ela está preocupada em vender um padrão de embalagem, mesmo que as pessoas precisem de menos quantidade daquele fármaco. Ok, vamos até um próximo ponto. Ótimas explicações. Agora a gente tem aqui outra tela para saber se é mito ou verdade que exagero ali na automedicação pode ser sinal de um problema psicológico, por exemplo? Mito ou verdade? Tem a questão da hipocondria. A hipocondria é você ter a ideia de que está com a doença grave ou que está com várias doenças graves. E isso pode gerar automedicação. Por você achar que está doente com alguma coisa, você vai querer tomar medicação, você vai tomar uma série de medicações e isso aí é que vai ser danoso. Isso aí seria o problema psicológico. A gente também não pode imaginar que todo mundo que se automedica tem algum problema psicológico. Como eu disse no começo, segundo a OMS, a automedicação é uma alternativa de cuidar da sua saúde. É o autocuidado do paciente, mas ele precisa ser de uma forma extremamente responsável. E para ser responsável, a gente precisa se aliar aos profissionais de saúde que estão próximos do usuário. Próximo ponto, vamos ver agora a próxima informação. Será que é mito ou verdade? Os medicamentos, eles podem gerar dependência? Mito ou verdade? Verdade. Tem várias medicações que elas podem gerar dependência química, dependência psicológica, principalmente analgésica. A gente tem um caso da morfina, por exemplo. Os pacientes eles acabam tendo uma dependência maior e geram também uma coisa chamada tolerância, que é que o paciente ele vai precisar de doses cada vez maiores daquela medicação para poder surtir o efeito desejado. E lembrando que os medicamentos que têm uma taxa preta, né, eles na sua embalagem eles já mostram que é um medicamento que pode causar dependência física ou psíquica. Então, o uso indiscriminado, mesmo sendo sob prescrição médica, ele ainda existe no Brasil de forma muito intensa. Tanto é que o clonazepam, que é um medicamento benzodiazepínico, é um dos medicamentos mais consumidos no Brasil e no mundo.
Última tela para a gente conferir nesse bloco do programa se é mito ou verdade, diz o seguinte: é preciso orientação até para usar uma simples pomada para assadura? Mito ou verdade? Verdade. Assim, apesar da medicação tópica, que é o que a gente chama que são as pomadas e cremes, elas terem um efeito sistêmico, que é no organismo todo menor, elas ainda assim têm uma absorção e podem causar uma série de alterações. E a boa adesão do paciente, ela só vai ser dada quando a gente tiver uma devida orientação. Então, às vezes, as apresentações mais simples, na hora que a gente faz a devida orientação do manejo daquela forma farmacêutica, o paciente adere melhor e tem uma melhor resposta terapêutica. Vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. Você que está em casa, ainda tem dúvidas sobre o tema, pode participar e interagir conosco, pode mandar sua pergunta através do 3424-1977, é a nossa linha interativa, 99418-1206, é o nosso WhatsApp, manda aí sua dúvida que daqui a pouquinho vamos ler e responder ao vivo aqui no nosso programa. Agora vamos a um rápido intervalo e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia para aprender um pouco mais sobre os riscos da automedicação. No bloco anterior aqui do nosso programa, a gente falou um pouco mais sobre mitos e verdades a respeito do assunto. Temos ainda 3 informações e quem sabe, né, uma dessas afirmações, uma dessas pode ser sua dúvida e a gente vai esclarecer a partir deste momento aqui com a ajuda dos nossos convidados que estão nos apoiando, nos passando informações, repassando conhecimento aqui. O Flávio Lago, ele que é farmacêutico, está nos ajudando a compreender mais sobre o tema, e também o doutor Oswaldo Pascoal, ele que é médico de saúde da família da Prefeitura do Recife. Com as explicações estamos compreendendo e dando a atenção que esse assunto merece, então vamos aqui a mais outra afirmação. É mito ou é verdade que os medicamentos para emagrecimento, para emagrecer, estão ali entre os que mais atraem os consumidores também? Esses fazem parte? Curioso, né? Porque, assim, a gente está vivendo numa sociedade que está exigindo um padrão, né? Um padrão de como você deve ser. Você não pode ser careca, você não pode ser gordo, você não pode ser baixo, você não pode ser alto, enfim. E aí, como consequência, esses medicamentos são um dos mais consumidos e muitas vezes de forma indiscriminada, sem saber o que é que ele está afetando de fato, né? E as pessoas acabam fazendo muitas vezes o efeito sanfona. Consegue perder o peso que quer do imediatismo, mas depois volta a engordar novamente e perde um pouco da referência do que ele é. Nosso corpo ele tem um metabolismo, né, doutor? Isso. E a gente tem que respeitar esse metabolismo. A gente não pode utilizar um medicamento sem prescrição para emagrecer. Alguns casos esses medicamentos eles são utilizados, mas quando se trata ali de obesidade, por um exemplo, né, com a doença. Existem diretrizes clínicas, protocolos, estabelecendo quando deve ser iniciado, a partir de quando, né? Porque existem outras medidas antes para poder emagrecer. Outra coisa que chama muita atenção, que está atraindo muitos consumidores, é a questão dos remédios para melhorar o nível intelectual, entendeu? Que estimulam o cérebro a você perceber melhor os assuntos, captar melhor os conteúdos para realizar prova de concurso, vestibular, seja lá o que for. Isso aí tem aumentado muito ultimamente também. Todo dia surge uma nova oferta, né, para um determinado problema que a sociedade vem enfrentando e a gente tem que desconfiar, tem que questionar, tem que fazer o quê diante de tanta informação que a gente recebe a respeito dessas drogas, medicamentos? Segundo a OMS, 70% da população mundial utiliza medicamentos considerados não essenciais, né? Por que isso acontece? Porque há um lobby muito forte, que é o lobby da indústria farmacêutica, que induz muitas vezes uma prescrição, induz o paciente a procurar espontaneamente na farmácia. Para que a gente tenha segurança de qual medicamento a gente precisa, precisamos nos aliar aos profissionais, porque a gente precisa utilizar medicamentos com qualidade, com eficácia comprovada, mas e com segurança. Para isso tudo, não tem como a gente simplesmente ir pela indústria farmacêutica, que nem muitas vezes lhe conhece, e vende uma propaganda de que aquilo vai solucionar problemas que muitas vezes você nem tem. Ok, vamos até um próximo ponto. Temos aqui uma última tela. Tomar medicamentos sem orientação pode causar problemas graves. É um resumo de tudo que a gente já falou. Pode sim, né, doutor? Isso aqui é uma verdade. Se tomar esse medicamento sem prescrição, por conta própria,
Vamos frisar para a gente fixar bem muito, né, na cabeça de quem está nos acompanhando quais os problemas graves que esse tipo de procedimento, a automedicação, pode causar a quem está nos acompanhando hoje. Olha, um problema que me vem em mente agora, por exemplo, é a questão das superbactérias, certo? O uso exagerado e indiscriminado de antibióticos, certo? Fazendo surgir bactérias resistentes aos antibióticos mais simples, e chega a um ponto de que você não tem mais antibiótico para dar para aquele paciente para tratar aquela bactéria. Isso é um problema gravíssimo, que a gente vê muito em hospital, UTI, mas a tendência é que ele vá cada vez descendo mais e a gente encontre em lugares mais simples. Eu acredito também que os órgãos reguladores, eles vêm aí tentar apresentar resoluções, legislação que possa inibir um pouco uma prática indiscriminada. Por exemplo, existe uma resolução, a 586 de 2013, tá? Que permite ao farmacêutico a prescrição de medicamentos chamados isentos de prescrição. Então, a pessoa que vai a uma farmácia espontaneamente e quer consumir um medicamento que muitas vezes não precisa, o farmacêutico pode estar ali à disposição para avaliar sinais e sintomas. Ele não vai ocupar o papel do médico fazendo diagnóstico, mas ele vai orientar o paciente a fazer o uso do medicamento mais adequado à sua condição clínica, que ele tem em algum momento a necessidade de utilizar algum fármaco. Interessante quando a gente chega na farmácia com a receita, né? Que aquele medicamento ele foi prescrito pelo médico, a gente chega com essa receita, em alguns casos a receita precisa ficar retida no estabelecimento, mas para que aquele medicamento chegue até a prateleira, né? Chegue até o balcão da farmácia, teve todo um processo para chegar, demorou muito tempo para que aquele medicamento ele fosse exposto ali e também prescrito por esse médico. Como é que a gente compreende essa questão? Parece ser simples, né? A gente chega na farmácia, para qualquer problema que a gente possa estar passando, o médico faz a prescrição, a gente vai, compra o medicamento e faz o uso do medicamento. Mas para aprovar, como é que funciona? Tem todo um estudo, tem testes, demora muito tempo? Segundo, assim, a gente tem alguns, como eu disse, órgãos reguladores que tentam fazer esse processo de regular o mercado farmacêutico, né? Uma indústria, quando ela desenvolve, pesquisa e desenvolve um novo fármaco, esse fármaco tem que comprovar através de testes que ele vai, de fato, atender às necessidades para uma determinada doença, né? Que vai ser seguro ao paciente e que vai ser efetivo, de fato, ou seja, ele vai resolver os problemas de saúde da população. Há um preço também acessível à população. Então, a Anvisa, ela regula isso. Por exemplo, todos os medicamentos que estão no mercado farmacêutico têm um registro do Ministério da Saúde e são mecanismos de regulação necessários para que a população utilize, de fato, medicamentos que tenham a sua eficácia comprovada e possa ser útil, de fato, à população. Tem gente ainda que acredita que medicamento é brinquedo, Flávio? Medicamento, muitas vezes as pessoas pensam que pode ser visto como uma bala ou qualquer coisa do tipo, e aí a gente, na Prefeitura do Recife, desenvolveu um trabalho de um projeto chamado Medicamento Não é Brinquedo, tentando orientar as crianças, né, principalmente as crianças, que o uso indiscriminado de medicamento pode causar problemas. E para falar isso com crianças era complicado falar tecnicamente, e a gente utilizou uma alternativa lúdica através de teatro de fantoches e através de uma parceria com a Faculdade Pernambucana de Saúde, a gente conseguiu lançar esse livro, né, uma produção minha, com a colega Juliana Rodrigues, que fez as ilustrações do livro chamado Medicamento Não é Brinquedo, mostrando principalmente ao público infantil que o medicamento pode sim causar efeitos adversos, mas ao mesmo tempo o medicamento é um produto também, ao mesmo tempo, necessário quando for utilizado de forma correta, né, para cuidar da sua saúde. E aí o livro ele tenta fomentar também a questão de farmácia como estabelecimento de saúde, né, segundo a Lei 13.021, que a farmácia não pode ser vista como comércio, e sim como um estabelecimento de saúde, e que dentro da farmácia sempre procure um farmacêutico. Se não existe essa explicação de forma lúdica, vai gerar ali algumas dúvidas, né? Algumas dúvidas serão geradas e são as mais comuns na mente da criança, né? A mãe, será que pode tomar esse medicamento, né? Esse medicamento faz mal, é barato, minha mãe já usou. São alguns questionamentos que você, nesse livro, você tenta, né, fixar na mente dessas crianças com uma linguagem bem simples, que está bem claro aqui, né? Medicamento, não use medicamento como se fosse bombom. Procure sempre a orientação do seu médico ou do seu farmacêutico. Isso, é fazer com que a criança de hoje se transforme num adulto mais consciente no uso de medicamento. A geração adulta de hoje,
é uma geração ainda que utiliza de forma indiscriminada o medicamento e procura muitas vezes serviço de saúde também de forma muito banal. Então a gente precisa ter consciência do que é cuidar da saúde de forma preventiva, mas também de forma curativa quando utilizar medicamentos de forma segura. Aqui tem um ponto interessante que vale muito a pena a gente frisar nesse bloco do programa. É a filha perguntando ao pai, né? Os medicamentos eles devem ficar mesmo longe do alcance das crianças? O pai confirma que sim, né? Que só pode usar com a ajuda de um adulto. Doutor, por que se essa criança ela pega um medicamento desse, confundindo com uma bala, por exemplo, um bombom, ela pode se intoxicar? Pode chegar a óbito, doutor? Pode. As apresentações das medicações feitas para o público pediátrico, elas normalmente têm um sabor diferente que atrai as crianças. E essa atração, para facilitar o uso da medicação, pode acabar gerando essa automedicação na criança também. Ela vê aquela medicação próxima, sabe que é gostosinha, tem aquele gostinho de morango e vai querer ingerir. E aquela medicação, ela pode não estar ajustada. Aquela dose que a criança usou pode não estar ajustada ao peso dela. Então a gente tem muito caso de medicação que acaba gerando sonolência excessiva em criança, intoxicação, tosse, tudo isso. Tem um ponto interessante que a gente não pode deixar também de falar sobre a televisão, né? O menino aqui, ele questiona que a televisão nem o conhece, mas manda ele tomar medicamentos. E a gente vê assim, muitos artistas, né, que são celebridades, são referências na arte que fazem, tentando mostrar que aquele fármaco, aquele medicamento pode também ser um produto que vai causar saúde nas pessoas. E as pessoas levam a credibilidade do artista para dentro da farmácia, que vai ficar depois dentro da sua casa e vai fazer o seu consumo. Então a gente precisa ter muita percepção do que é que estão passando para a gente, se é de fato isso que a gente precisa. O farmacêutico é um profissional ali na dose certa, né? Pegando aqui o gancho do livro. Eu digo sempre que farmácia legal é farmácia com farmacêutico. A gente passou muitos anos onde a gente aqui em Pernambuco, por exemplo, só existia o curso da Universidade Federal de Pernambuco, formando farmacêuticos. Eu sou dessa geração. Hoje existem mais de 20 cursos de farmácia, pelo menos 8 já formando os farmacêuticos. Então a gente ainda tem um número muito maior de farmácia em Pernambuco do que de farmacêutico para suprir essa lacuna do mercado. Mas a farmácia legal, pela legislação, é uma farmácia que tem que ter farmacêutico e a população tem que começar a provocar também esse estabelecimento, por ser um estabelecimento de saúde, provocar no sentido de pedir a orientação devida e fazer o uso mais racional possível na hora de utilizar medicamentos. Só reforçando, o acesso ao livro, quem é que pode ter acesso, onde encontrar? O acesso ao livro ele está disponível dentro do Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco, na sede lá na Rua Amélia, como também nas principais livrarias da cidade do Recife. Ele também está disponível e ele serve não só para crianças, ele serve como instrumento de educação em saúde. Hoje eu vejo crianças educando pais por terem lido o livro e sabendo que não pode, por exemplo, jogar medicamento no lixo comum. Né? E é uma preocupação que a gente tem para formar uma sociedade mais saudável e mais consciente. Ok, então fica aqui a nossa dica, vale muito a pena a leitura e a gente vai seguir aqui lendo algumas participações que chegaram através do nosso WhatsApp. Tem aqui a participação da Ruth, ela que é de Olinda, ela quer saber o seguinte: no caso do antialérgico para o bebê, mesmo que ele esteja ali na embalagem e na validade, devo guardá-lo por quanto tempo? Essa questão do acondicionamento, né, desse antialérgico para o bebê. Está na embalagem, na validade, deve guardar por quanto tempo? Cada medicação ela vai ter seu prazo de validade, seu modo de conservação específico na caixa. Então, vai depender do alérgico. Você tem que seguir as orientações que vai estar lá na bula, na caixa. O que é importante também é deixar sempre o medicamento nas suas embalagens originais, né? Porque tanto no frasco de um antialérgico, quanto na sua própria embalagem original, que é a caixinha, ali tem o número do registro do Ministério da Saúde, o lote do medicamento, a validade do medicamento, a temperatura para se conservar o medicamento. Isso tudo vai manter o cidadão informado da melhor forma de deixá-lo dentro de uma característica farmacológica, dentro do prazo de validade. Temos aqui outra participação. Neves, ele que é de Cupira, tem 36 anos, ele diz o seguinte: sinto bastante dor de cabeça e para eliminar a dor eu tomo dipirona, sem prescrição médica. Estou agindo corretamente? Se é um paciente que já faz uso frequente de dipirona, como o Flávio falou, ele tem responsabilidade para cuidar da sua saúde, não tem outras comorbidades, não tem pressão alta, não tem diabetes, não tem outras coisas.
A dipirona, ela tem uma segurança maior. Então, se ele já faz uso frequente e não tem outras doenças, não teria problema ele estar usando dipirona para aliviar a dor de cabeça isolada. A questão também, assim, é o tempo e a frequência do uso, né? Porque às vezes a pessoa pode estar utilizando dipirona de forma frequente, mas em que quantidade? Porque isso é que vai poder, mesmo sendo um fármaco com uma faixa de segurança maior, mas poder trazer algum dano se essa frequência for muito intensa e você acumular uma dose muito alta do fármaco no seu organismo. É interessante também que ele investigue, né? Essa dor de cabeça, se é algo frequente, pode ser uma enxaqueca, mas pode ser Ele pode estar mascarando um sintoma, né? Uhum. Ele pode estar mascarando um diagnóstico aí que já poderia ter sido feito há algum tempo, entendeu? Porque ele pode estar com dor de cabeça, uma cefaleia tensional, simplesmente porque está quente, está estressado, alguma coisa. Ou pode ser, digamos, na pior das hipóteses, um tumor cerebral, por exemplo, entendeu? Então é muito importante que ele faça essa investigação Exato. do problema, qual é o certo para tratar de forma correta, com um profissional médico. Isso. Temos aqui outra participação, a Mariana Cavalcante está nos acompanhando, ela está no estado de Brasília, acompanhando através da internet. Ela diz o seguinte: estamos aqui em um clima muito seco. Ela diz que costuma fazer nebulização sozinha em casa. Posso fazer sozinha mesmo? E qual a melhor forma, no caso, a nebulização? Se ela faz pela questão da umidade, o ideal seria que ela usasse um umidificador de ar e tudo mais. Mas se ela quiser usar nebulização, ela pode fazer a nebulização apenas com soro, sem usar nenhum fármaco, nenhuma medicação, nenhum composto ativo ali. Porque aí, por exemplo, se ela tiver um problema de coração, ela já não pode usar certo tipo de solução para nebulização. Então ela precisaria passar por uma avaliação de um clínico ou pneumologista. E também tem um ótimo remédio para esse momento que está vivendo em Brasília com a baixa umidade, a hidratação. Né? Então, a beber bastante líquido, bastante água, isso é um ótimo remédio. Né? Muitas vezes a gente pensa sempre que um problema de saúde só vai ser resolvido se tiver um medicamento associado. Esse é um grande engano. Às vezes a gente pode resolver vários dos nossos problemas de saúde com atitudes de uma condição de comportamento de uma vida saudável. Ok, temos aqui outra participação, agora o Lenilson, ele que é de Jiquiá, ele diz o seguinte: eu acredito que a automedicação exista pela dificuldade de atendimento médico do nosso sistema público de saúde. Vocês concordam? É a posição aqui do Lenilson, do Jiquiá. Por mais que haja investimento, a gente nota que ainda existe uma demanda reprimida de usuários, certo? Então, a gente tem, na unidade de saúde da família, por exemplo, a gente tem o volume de atendimentos mais aumentado, o paciente tem um horário assim, para acolhimento, que o paciente é atendido naquele mesmo momento em que ele vai à unidade de saúde, tem as urgências e tudo mais. Mas ainda assim a gente percebe isso dos pacientes, que eles têm um déficit desse contato com o profissional de saúde, ainda assim. Por isso é tão importante ter o farmacêutico na farmácia para poder auxiliar nesses casos. Esse é um dos pontos, né? O problema da automedicação é multifatorial, né? A gente falou da indústria farmacêutica, do comportamento da própria sociedade, de muitas vezes, não só pela ausência do médico, a gente tem um modelo de saúde que a gente precisa desmontar, porque o modelo de saúde durante muito tempo foi centrado no médico, né? O modelo de saúde tem que ser centrado no usuário, né? Então, o usuário que tem que ser o nosso foco, e aí a gente tem que aliar as forças de profissionais de saúde para que a gente possa ver o usuário como sendo das atenções e ele também se entender como corresponsável ao seu tratamento. Ok, temos aqui outra participação, Cristiane Oliveira, de Tegipió. Ela diz que eu sei que muitas vezes temos atitudes erradas de comprar os medicamentos sem prescrição médica, mesmo que seja ali um simples analgésico. Não justificando, mas a falta de acesso ao hospital e até um posto de saúde também. O pior de tudo é que o próprio governo, ela fala em relação agora aos os medicamentos que são expostos na mídia, né? O pior de tudo é que o governo permite as propagandas de medicamentos como se fossem cosméticos, tem ali uma farmácia em cada esquina. Ela disse que nunca fez automedicação de antibióticos. Hoje em dia ela tem uma atitude diferente, pois muitas vezes o farmacêutico tem sido um auxiliador muito forte ali no processo, quando ela precisa de uma determinada ajuda. Tem sido, ela diz que é a salvação dela quando ela precisa, né? Ela fala vários pontos que a gente já falou aqui no nosso programa, né? Essa questão da dificuldade do acesso ao profissional, fala da importância do farmacêutico no ambiente da farmácia, que tem auxiliado quando ela tem algumas dúvidas, e também critica o governo por permitir essas propagandas de medicamentos como se fossem cosméticos. De fato, a gente precisa ter uma melhor regulação disso pelos órgãos competentes, e hoje ainda está sendo muito frouxo, né?
a propaganda de um medicamento que induz e muito a automedicação. A gente, por outro lado, as farmácias agora cada vez mais têm uma legislação que amarra mais a questão do farmacêutico como um profissional de saúde que venha a contribuir à sociedade na questão do uso racional de medicamento. Então, o relato da colega mostra como os farmacêuticos hoje estão preparados para atender às necessidades da população. E a gente precisa agora provocar essa sociedade, por isso que a gente está aqui, de procurar também esses profissionais, né, para que o profissional farmacêutico possa, em algum momento, atender às expectativas dos pacientes, em outros momentos, fazer o encaminhamento aos médicos quando necessário, e a gente, como eu disse, está sempre unido, pensando no foco, sempre sendo o usuário. Automedicação, o tema do nosso programa, a gente está falando sobre isso hoje, porque hoje é dia da farmácia, né? Então a gente dá parabéns a todos os profissionais que estão envolvidos aí na farmácia. Tem farmacêutico, tem mais quais profissionais que a gente encontra lá? Tem um caixa também que é muito importante. A farmácia no mundo ocidental que a gente vive, ela ainda é muito vista como um mercado, né? E o medicamento como uma mercadoria. Mas a gente tem uma legislação que coloca claramente, que é a Lei 13021 de 2013, que coloca que farmácia é um estabelecimento de saúde. Dentro dela tem, além do farmacêutico, toda uma equipe, né, que teria e tem como papel primordial olhar as necessidades da população, pensando em resolver problemas de saúde. Então, quando você for a uma farmácia e não enxergar que a farmácia está preocupada com a sua saúde, procure outra, procure aquela que tem um farmacêutico disposto a cuidar da sua saúde. Esse novo cenário é um cenário atual, ele existe, não é um cenário futuro. A gente precisa, só quanto sociedade, ir atrás dessa demanda e tentar ter, por conta disso, uma vida mais completa, porque tem profissionais dando informação para a gente. O Flávio falou aí não enxergar, a gente lembra da situação de farmácia que é muito comum, muita gente chega ali com a prescrição médica com a letra que é difícil de entender, né? A gente faz a pergunta agora ao doutor que está aqui nos acompanhando, por que é tão difícil, né, compreender a letra do médico, doutor Oswaldo? Vocês fazem algum tipo de procedimento no curso de medicina para dificultar a leitura de quem está observando ali aquela receita? E a gente parabeniza os farmacêuticos que rapidinho eles conseguem decifrar ali o que é que tem escrito. Né? Exato. Realmente existe uma falha nessa nossa parte aí em relação à caligrafia, que realmente é bem deficiente, digamos assim. Né, a pressa, o volume de atendimento, se a gente demora muito para escrever desenhado, não justificando, né? Mas se a gente demora muito para escrever desenhado, acaba que outra pessoa está aguardando atendimento. Então, para agilizar, a gente acaba escrevendo rápido. A letra do médico. Não, mas esse cenário que o Oswaldo colocou é o cenário que mais preocupa hoje a saúde no Brasil, né? A gente está fazendo uma saúde baseada no tempo, né? A gente não pode fazer uma saúde baseada no tempo para suprir uma demanda que está inchada. Então, às vezes, a gente acelera o atendimento, muitas vezes deixa, isso eu estou falando do médico, mas pode ser o psicólogo, pode ser o farmacêutico, a gente deixa de fazer uma abordagem mais ampla do paciente para fazer a melhor definição de diagnóstico e, a partir disso, suprir as necessidades do paciente. Como consequência, às vezes, é a prescrição médica, que se é ruim para uma farmácia traduzir, a gente fica imaginando a sociedade como é que vai entender não só o nome do medicamento, mas também a forma de utilizar o medicamento pela prescrição. A gente brinca, mas não foi nenhum caso específico do doutor Oswaldo não, para ficar bem claro, né? Vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. Você que está em casa, tem alguma dúvida, pode mandar para a gente, pode participar, 3424-1977, a nossa linha interativa. E no próximo bloco do programa tem receita, hoje é terça-feira, e Luciana Luna vai preparar um prato muito especial para a gente. Luciana Luna, bom dia! Olá, Valson, você ama doce? A receita de hoje é deliciosa, molhadinha e tem a cara da vovó. É logo depois do intervalo, fiquem ligados. Já estamos de volta com mais assunto do dia e a partir deste momento vamos aprender mais uma receita com a gastrônoma Luciana Luna. Hoje ela vai nos ensinar a preparar um doce, um bom bocado, papel e caneta na mão e bom apetite! Olá, Valson! Hoje eu vou fazer um doce que pode ser servido na sua festinha ou até mesmo no lanche da sua casa com um delicioso café bem quentinho.
nós vamos fazer um bom bocado. Então pegue papel e caneta e anote os ingredientes bem direitinho. Para a receita de hoje, nós vamos precisar de 4 ovos, 1,5 xícaras de açúcar, 100 gramas de coco seco ralado, 3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado, 1 xícara de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de margarina, 2 xícaras de leite e 1 colher de sopa de fermento em pó químico. Vamos começar a preparar o bom bocado. O primeiro passo é misturar os ovos com açúcar. Após misturar, agora nós vamos acrescentar o leite, o coco, o queijo ralado e a margarina. Agora é só misturar um pouco mais e em seguida nós vamos acrescentar o trigo e o fermento. A massa já está pronta. Aqui eu tenho um tabuleiro untado e enfarinhado. Vou colocar a massa aqui dentro e depois nós vamos levar para assar a 180 graus por 30 minutos. O bom bocado já está pronto, agora nós vamos retirá-lo do forno. Após retirar do forno, eu vou cortar em quadrados para servir. Agora é só preparar um cafezinho para acompanhar esta deliciosa receita. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Gostamos e gostamos bastante de mais uma dica. Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado por mais uma receita aqui no nosso programa. Você que está em casa, perdeu algum detalhe da receita? Não se preocupe que assim que terminar esta edição do programa, essa receita vai estar completinha lá na nossa fanpage. Você vai acessar facebook.com/assunto do dia e vai encontrar essa receita completa. A Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado por mais uma dica. E olha só, por falar em coisa boa, a gente vai conferir a partir deste momento as vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! Então vamos ao que interessa, mostrar para você que está em casa as oportunidades de emprego disponíveis aqui para hoje. Tem 5 vagas para auxiliar de cozinha. Para preencher uma dessas vagas, ensino médio completo, ensino fundamental completo é a exigência. 5 vagas para auxiliar de cozinha, experiência de 6 meses, R$ 937 é o salário. 5 vagas para auxiliar de cozinha, ensino fundamental completo é a exigência. Vamos agora à próxima oportunidade. Agora tem 4 vagas para estoquista, 4 oportunidades para preencher uma dessas vagas. Ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 937 é o salário. São 6 vagas para estoquista. Vamos agora mais 4 vagas para estoquista. Vamos agora mais oportunidades. 20 vagas para garçom. 20 vagas para garçom, ensino médio completo é a exigência, 6 meses de experiência, R$ 937 é o salário, são 20 vagas para garçom. E você que está em casa, se interessou por uma dessas vagas? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. A Avenida Rio Branco, número 155, é o endereço lá do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda.
O telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte. E agora a gente segue aqui com o programa respondendo dúvidas e mostrando também algumas informações para você que está em casa. Algumas imagens, a gente vai mostrar aqui alguns medicamentos que a gente acompanhou, falou sobre tarja, né? As tarjas que estão nesses medicamentos. Vamos começar pelo início. Tem esse primeiro medicamento, né, que é sem tarja. Essa tarja, cada cor indica alguma coisa das tarjas. A primeira, quando não tem assim, o medicamento não tem nenhuma tarja, significa dizer o quê? São medicamentos chamados isentos de prescrição, né? Como eu falei antes, os MIPs. Mas lembrando que no Sistema Único de Saúde, todo e qualquer medicamento que seja adquirido pelo usuário, ele tem que ser a partir de uma prescrição médica. Mas no sistema privado, nas farmácias, existem os medicamentos chamados isentos de prescrição, como já citamos, alguns analgésicos, antiácidos e alguns outros medicamentos, quando não tem nenhuma tarja vermelha ou preta, eles podem ser adquiridos sem a necessidade da prescrição, e aí, reforço, procurar o farmacêutico para uma devida orientação. Tem o medicamento com a tarja vermelha, né? E tem duas ocasiões aqui, com a prescrição médica e sem, né? A prescrição médica. Quais casos a gente identifica isso? São duas vermelhas aqui, né? Uma tem prescrição, outra não tem. Alguns anti-inflamatórios mais potentes e os antibióticos, eles precisam de retenção de receita. Já é para evitar aquelas complicações que a gente falou, de superbactérias e tudo mais. Aqui tem agora tarja preta, né? O medicamento com tarja preta. Tarja preta significa dizer que é remédio controlado. São medicamentos que têm um risco maior, né? Como eu falei antes, também eles podem causar um risco de dependência física ou psíquica. E eles, além de ter a prescrição, essa prescrição é retida pela farmácia, né? Então a farmácia retém a prescrição, pode ser uma prescrição de cor azul, pode ser uma prescrição de cor amarela, ou pode ser uma prescrição chamada de controle especial também, de cor branca, e ela tem essa classificação de tarja preta, de fato não é pelo custo, mas pelo risco, como foi depois o risco também pelos antibióticos que o Dr. Oswaldo acabou de citar. São problemas mais sérios, né? Quando a pessoa precisa utilizar um medicamento como este, doutor. São medicações psicoativas, né? Tudo que mexe com o sistema nervoso central acaba gerando mais dependência, tolerância, aquela que a gente falou em questão do surto psicótico e tudo mais. E a última tarja amarela, a gente vê que vem acompanhada com a tarja vermelha também, né? Quais os casos que a medicação vem com a tarja amarela? Essa tarja amarela, na verdade, ela é uma identificação, que ela não vem só apenas a tarja amarela, mas ela vem com um G, né, que identifica que o medicamento é um medicamento genérico, né? E o medicamento genérico é aquele que substitui, certo? Ele é chamado intercambiável no momento que ele substitui medicamento de referência. O que é um medicamento de referência? É aquele medicamento que é o inovador produzido pela indústria farmacêutica. Normalmente ele vai ter sempre a mesma princípio ativo, a mesma indicação terapêutica, e normalmente ele tem um preço mais acessível à população. Então, por uma questão de mercado, ele é uma opção mais em conta e tão segura e efetiva quanto o medicamento de referência quando ele for prescrito pelo médico ou outro profissional. Ok, vamos agora conferir algumas participações. A gente compreendeu, né, as tarjas que encontramos nos medicamentos e agora a gente vai seguir respondendo dúvidas. Quem ligou para a gente, participou, a gente vai ler agora e vai repassar para os nossos convidados. A Maria Luzinete, ela que é de Lagoa de Itaenga, tem 57 anos, mandou a seguinte pergunta. Ela diz que toma nimesulida porque tem problemas nos ossos. Pode fazer algum mal? Pode. Como já foi dito, toda medicação ela tem esse efeito adverso. Então, o nimesulida, por ser um anti-inflamatório, ele pode agredir a mucosa do estômago, por exemplo, e gerar uma úlcera ou gerar sangramento. E ele é um medicamento de tarja vermelha, né? Então, tem que ser utilizado a partir de uma prescrição médica. Ela não vai ser retida na farmácia, mas o ideal é o uso da nimesulida através de uma prescrição. Ok, vamos a mais uma pergunta. Outra participação através do telefone. Valéria Rocha, de Casa Amarela, tem 65 anos. Ela diz que tem hepatite C e toma medicamento também para enxaqueca. Esses medicamentos, eles podem fazer mal para o fígado? Veja só, depende da medicação que ela toma para enxaqueca. Mas, por exemplo, o paracetamol, que é um remédio que é muito usado, ele tem o seu efeito no fígado de agredir. Então, se a pessoa já tem hepatite,
e vai fazer uso de paracetamol para enxaqueca, por exemplo, você vai ter mais um fator agravante para aquele fígado. Então, nesse caso, não poderia ser usado. A maioria dos medicamentos são metabolizados no fígado, né? Portanto, essa metabolização é um processo normal para transformar, às vezes, um fármaco numa substância ativa que vai causar o efeito terapêutico. Então, sempre que a gente abusar no uso de medicamentos, a gente pode estar comprometendo o fígado e causando alguns problemas associados à insuficiência hepática. Ok, temos aqui outra participação através da nossa fanpage. A pessoa pediu para não ser identificada, mas quer saber o seguinte: em caso de uma reação alérgica, qual procedimento deve ser adotado? A pessoa tomou aquela medicação, teve uma reação alérgica e ela vai fazer o quê, por exemplo? A princípio vai se acalmar, porque às vezes bate aquele desespero, né, doutor? Porque muitas reações alérgicas às vezes incham os olhos, dá uma sensação de que está apertando ali a garganta, né? Vai inchando. Isso. O que é que ela deve fazer a princípio? Primeira coisa é suspender a medicação, certo? Se estava próximo de fazer o uso, certo? Suspender a medicação e procurar um serviço de urgência. Por quê? Porque por mais que comece com uma reação leve, por exemplo, está só coçando o braço, aquela reação ela pode evoluir até um edema de glote e a pessoa não respirar mais. Ou pode acontecer direto da pessoa já ter uma reação que já dá direto aquela anafilaxia e você ter já, sem conseguir respirar já de imediato. Entendeu? Mas o ideal é procurar o serviço de urgência o mais próximo, o mais rápido possível. E saber fazer uma investigação, porque às vezes a gente pensa que é um medicamento e pode não ser um medicamento, pode ser até um alimento. Né? Então, fazer com que as pessoas, no momento que tem um processo de reação, leve também o medicamento que utilizou, né, para nessa investigação saber se foi um medicamento. E outra, profissionais de saúde e a própria população, ela pode utilizar um sistema que é da Anvisa, chamada Notivisa, que as pessoas podem registrar esses problemas relacionados a medicamento. Isso tanto para profissionais de saúde quanto para a população de forma geral, porque esses dados geram evidências, né, que pessoas, indivíduos tiveram problemas que muitas vezes são associados a medicamentos. Lembrar que se for uma medicação tópica, um creme, pomada, lavar bastante para tirar aquela medicação, que já vai ajudar bastante. Outra participação agora do Daniel Souza, de Carpina. Ele quer que vocês reforcem essa questão de quais os medicamentos não precisam de receita médica. Então, lembrando, mais uma vez, é importante destacar porque o Sistema Único de Saúde, todo ele precisa de uma prescrição, seja médica ou de um dentista, precisa de uma prescrição. Os medicamentos isentos de prescrição são aqueles que na sua embalagem não tem uma tarja vermelha ou preta que solicita a apresentação ou retenção de prescrição. Né? Isso no mercado privado. Então, todo aquele medicamento que não tem essa condição de tarja, ele é considerado isento de prescrição, mas, lembrando, pode provocar riscos à saúde sim. E aí, por isso, tem que ter a máxima orientação possível de profissionais habilitados. Participação agora do José Raimundo de Assis das Graças. Ele diz o seguinte: tem muitas farmácias aqui na região metropolitana do Recife que os balconistas, sem preparo nenhum, sem preparo farmacêutico, eles tentam vender alguns medicamentos que estão expostos no balcão, como ômega 3, vitaminas e muitos outros. Na maioria das vezes eu os compro devido a tanta insistência do vendedor. Não tem como parar com isso? É aqui a dúvida e o depoimento do José Raimundo de Assis. Tem como parar com isso? Eu acredito que sim. Eu acho que tem que ser uma via de mão dupla, né? A gente provoca a sociedade para usar o medicamento de forma correta, mas a gente tem que provocar os estabelecimentos farmacêuticos a vender de forma correta também. Né? Quem nunca foi a uma farmácia e na hora de chegar no caixa para pagar a conta foi oferecido um polivitamínico, né? Muitas vezes a gente nem precisa do polivitamínico, mas ali está um ganho indireto ao vendedor que vai tentar estimular a venda do produto. Então, o Conselho Regional de Farmácia, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária, são órgãos que podem receber denúncias de que a população está sendo utilizada de forma incorreta para o abuso e o uso indiscriminado, para que esses órgãos possam agir também nos estabelecimentos. E importante que sempre, mas sempre procure o farmacêutico para o uso de qualquer medicamento que você imagine que pode ter necessidade. Uma última pergunta para a gente responder, bem rápido. Carla Eugênia dos Butrins, 37 anos, ela diz que toma muitos medicamentos e cheguei a tomar um remédio para engordar. Ela diz aqui o nome do medicamento. Ela diz que passou mal, pois estava comendo muito e se sentindo cansada direto. Esses sintomas, eles têm reação com a medicação? Tem. Se ela
fez uso de medicação para aumentar o apetite, ganhou peso, o ganho de peso ele pode gerar uma série de coisas, né? Então, ela pode estar se sentindo mais indisposta, fadigada, com falta de ar, por causa do ganho de peso. E ela poderia ser que não precisasse dessa medicação. Se ela tinha uma anorexia, se ela era muito magra, por exemplo, e precisava realmente da medicação, ela não chegaria a ganhar um peso tão alto para dar esses sintomas. Ok, vou pedir licença agora aos convidados. A gente fez aqui uma pergunta no começo do programa, foi a nossa enquete e hoje a pergunta foi a seguinte: você que está em casa costuma tomar remédio por conta própria, medicação por conta própria e com frequência? 80% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim, que tomam medicamentos por conta própria e com frequência. 20% das pessoas que participaram disseram que não. A você que participou, muito obrigado pelo seu carinho e audiência. Também queria agradecer aqui aos nossos convidados. Estamos na reta final do programa. Flávio Lago, farmacêutico e coordenador de qualidade da Diretoria Geral de Assistência Farmacêutica e também membro do Conselho Regional de Farmácia. Isso. Flávio, muito obrigado. O último recado, fique à vontade. Primeiro, foi um prazer mais uma vez aqui estar com você, Dr. Oswaldo, tratando de um tema extremamente relevante e preocupante ainda na sociedade, que é extremamente consumista, e isso se reflete também ao uso de medicamentos. A gente precisa olhar mais para a saúde numa perspectiva de um cuidado preventivo. A gente precisa pensar que nem todo processo, todo problema de saúde está relacionado ao medicamento. E eu fico sempre nesse desafio, nesse lema de que procure sempre uma farmácia legal, e farmácia legal é aquela que tem farmacêutico. Mais uma vez, Flávio, muito obrigado. Também queria agradecer Dr. Oswaldo Pascoal, ele que é médico de saúde da família, da Prefeitura do Recife. Dr. Oswaldo, muito obrigado pela participação. Agora pode ficar à vontade, um último recado. Obrigado também. Eu faço as minhas palavras de Flávio, certo? Em relação à automedicação, a população se conscientize bem que não deve fazer essa aí, não deve procurar o serviço médico para poder se medicar. Se está difícil o acesso, procure uma farmácia que tenha farmacêutico para ele poder lhe orientar direitinho em relação ao uso da medicação. Mais uma vez, muito obrigado. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, muito obrigado pelo carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!